Fala jovem, seja bem-vindo ao meu canal Matemática na Vida. O meu nome é Rômulo Mussel e hoje eu vou contar para você um pouquinho da história dos números naturais. Os números naturais, eles foram muito importantes para a nossa sociedade. A gente vai ver isso nessa aula de hoje e no final da aula eu vou te mostrar alguns instrumentos que a gente utiliza ainda para trabalhar com esses números naturais. Essa é uma aula de história? Sim, mas também é uma aula de matemática. E para a gente entender toda a história dos números naturais, a gente precisa entender a história do próprio ser humano. A história do ser humano se confunde com a história dos números naturais. E por que isso? Porque o ser humano precisa evoluir, ele precisa fazer contagem, ele precisa contar coisas. Você não vai acreditar na história que eu tenho para te contar agora. Os primeiros matemáticos do mundo não foram matemáticos, mas sim matemáticas. Foram mulheres. E como é que descobriram isso? Acharam um osso, chamado osso de Libombo. Acharam no lugar lá chamado Libombo, uma montanha. E esse osso, ele tinha várias marcações, como se fossem números naturais, contagem mesmo. E o que esse osso revelava? Primeiro, ele revelava duas coisas. O ciclo das coisas que eram plantadas lá, né? Ciclo de colheitas e tudo mais. E geralmente essa atribuição era das mulheres, e descobriram também que essas marcações feitas nos ossos eram relativas ao ciclo menstrual feminino. Então olha só que bacana essa descoberta. Eu aposto que você não sabia disso. Comenta aqui embaixo se você sabia ou não sabia dessa informação. Embora o osso de Libombo seja o mais antigo, ele não é o mais estudado. Ele está guardado dentro de um museu lá na África, num baú fechado em algum lugar que ninguém tem acesso. E tem um outro osso que está lá no Museu de História Natural belga, porque foi um belga que descobriu, que é o osso chamado osso de Ixango. Foi encontrado numa região chamada Ixango, que fica às margens do Lago Eduardo. Para quem viu aquele filme, A Rainha de Katwe, enfim, eu não sei pronunciar esse nome, mas é em volta desse mesmo lago. Então você vê que as mulheres de lá são sensacionais com a matemática. Outro povo muito importante na história dos números naturais foram os egípcios. Por quê? Porque eles já utilizavam um sistema de numeração decimal. Sim, decimal. E eles eram mestres na engenharia, né? Se você olhar essas construções que estão aqui atrás de mim, você vai ver que são construções geométricas, né? Construções de pirâmides, construções bem refinadas, difíceis de se fazer. Eu vou colocar aqui na tela o sistema de numeração egípcio. Eles vão contar da seguinte maneira: ele vai pegar um pauzinho para o número 1, 2 pauzinhos para o número 2, 3 pauzinhos para o número 3 e assim por diante. Até que vai chegar uma hora que ele vai ter 9 pauzinhos e ele vai ter que representar o número 10. Como é que ele vai fazer isso? Vai colocar 10 pauzinhos? Não. Ele vai colocar uma ferradura. Essa ferradura vale 10 unidades. Agora imagina você, se ele tivesse que representar o número 99, ele ia ter que utilizar 9 ferraduras e 9 pauzinhos. Olha que trabalheira. Outros povos que utilizaram bastante os números naturais e suas relações foram os babilônicos. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tábua chamada Plimpton. Essa tábua é bem pequenininha, do tamanho de um celular mais ou menos. E nela estão cunhados números. O que é cunhar um número, né? Eles pegavam e faziam uma marcação na tábua, como se fosse uma marcação mesmo de argila, assim, tirar um pedacinho, uma lasquinha. E essa lasquinha era a representação de um número. E aí o que os matemáticos de hoje em dia repararam, né, analisando essa tábua que foi encontrada num sítio arqueológico? Eles viram que essa tábua tinha números pitagóricos, ou seja, eram números naturais que representavam 3 lados de um triângulo retângulo, tipo 3, 4, 5, 5, 12, 13 e assim por diante. Agora a gente vai falar de dois povos que foram muito importantes e influentes na história da humanidade, tanto que a gente usa a marcação de números naturais deles até hoje, que foram os gregos e os romanos. Mas antes de eu contar a história dos gregos e dos romanos com os números naturais, eu vou te falar também qual é a minha maneira de contar números naturais. Eu conto com likes. Então, conforme você aperta esse botãozinho vermelho, esse coraçãozinho, você vai dando like nesse vídeo e vai aparecer no número 1, 2, 3 e assim por diante. Então, essa é a minha maneira de contar. Então, me ajuda aí, dá o like nesse vídeo para eu começar aqui a minha contagem. Se você não é inscrito nesse canal, eu também quero contar o número de inscritos, quero ver esse número de inscritos subindo. Então, se inscreve nesse canal e você também vai ter acesso às nossas próximas aulas. E para a gente continuar aqui, eu vou colocar os números romanos para vocês. E eles contavam de uma maneira muito estranha. Eles colocavam 1 para 1 pauzinho, 2 para 2 pauzinhos, 3 para 3 pauzinhos. Aí você vai falar: ah, Rômulo, isso aí é igual aos egípcios. Não. Eles já não tinham a paciência de colocar 9 pauzinhos e chegar no 10 e escolher um símbolo. Eles escolhiam um símbolo para o número 5. Mas o número antes do 5, eles também não queriam escrever 4 pauzinhos. Eles escreviam 5 menos 1. Então eles botavam 1 e o V, que queria dizer 5 menos 1. Depois eles colocaram V e 1, que queria dizer 5 mais 1. Aí eles faziam 6, 7, 8, depois o 9, que era 1 e X, e depois o 10, conforme está na tela aqui. Mas veja bem, imagine você hoje em dia tentando fazer uma conta, tipo 375 com 268. O que daria isso? Eu não consigo nem me imaginar fazendo uma conta com números romanos dessa maneira. Ainda nesse vídeo eu vou falar para vocês do povo maia, que trabalhava a relação dos números naturais muito parecida com os romanos, só que de uma maneira um pouco mais esperta que os romanos. Sim, eles eram índios considerados pelos europeus, mas
Eu vou deixar um pouquinho para frente, vai acompanhando aqui que a gente vai chegar lá. Eu vou falar agora dos gregos, e a gente teve muita influência dos gregos, principalmente na questão filosófica, porque existia o número 1, o número 2, o número 3, mas eles eram apenas representações. Então imagine você já viu o número 1 andando por aí, o número 2, ele já te deu tchau uma vez na rua? Não! Se entendia que isso era apenas concepção de uma ideia, uma representação, uma ideia bem mais sofisticada. E os gregos começaram a trabalhar inclusive com a questão da lógica, e aí a lógica aristotélica vai trabalhar bastante com isso. Aristóteles, então, vem ser muito importante pra gente nas teorias matemáticas que a gente usa hoje em dia ainda. Eu tomei um susto aqui com essas ovelhas, mas eu estou bem, fiquem tranquilos. Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui dos povos do Oriente Médio. Os povos do Oriente Médio tinham uma ideia bem bacana para fazer a contagem. Eu vou mostrar para vocês na prática agora que ideia é essa. Essas histórias você vai encontrar até na Bíblia. Elas são bem conhecidas. O que eles faziam? Eles pastoreavam ovelhas, ou seja, eles tomavam conta das ovelhas. E aí elas ficavam num determinado cercado, mas de vez em quando elas tinham que pastar, né, para comer lá o pasto e tal, tudo mais, para ficar mais gordinhas. Então como é que eles conseguiam controlar essas ovelhas? Eles tinham que contar. E aí o que eles faziam? Eles pegavam um saquinho que nem esse aqui, talvez um pouco mais rústico, e eles colocavam pedras dentro do saquinho. Conforme saía uma ovelha, colocavam uma pedra. Saía 2 ovelhas, colocavam 2 pedras, assim por diante. Então vamos dizer que saiu uma ovelha. Eles pegavam uma pedra, jogavam dentro do saquinho. Saiu outra ovelha. Bom, acabaram minhas pedras, então eu vou colocar aqui esse tubo de cola. Jogava aqui dentro do saquinho. E saiu outra ovelha. Pegava isso aqui, jogava dentro do saquinho. Beleza. Agora tinha 3 pedras aqui dentro. O que isso queria dizer? Que tinham 3 ovelhas que saíram para pastar. Mas veja bem, eles não tinham tanto conhecimento que nem a gente tem hoje de escrever os números naturais. Isso aqui era a escrita deles. Conforme as ovelhas voltavam do pasto e voltavam lá pro cercadinho, que eles iam pegando as ovelhas novamente, o que eles faziam? Eles tiravam as pedras. Então, por exemplo, entrou uma ovelha, ele tirava uma pedra. Entrou outra ovelha, ele tirava a segunda pedra. E assim por diante. Até que tirassem todas as pedras. O que queria dizer o quê? Que todas as ovelhas voltaram. Agora eu vou te fazer uma pergunta para ver se você entendeu o que eu estou explicando aqui. Se as ovelhas voltassem e sobrassem, por exemplo, 2 pedras no saquinho, o que queria dizer isso? Eu vou te dar um tempinho aí para você pensar. Enquanto isso, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Então, gente, se sobraram 2 pedras dentro do saquinho, quer dizer o quê? Quer dizer que 2 ovelhas não voltaram. E era essa maneira que eles tinham de fazer a contagem. Olha que bacana essa maneira de contar. Lembra até um pouco a questão do osso, né? De fazer os risquinhos no osso. Só que aqui não fazia risquinho no osso, botava a pedrinha dentro do saco. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Agora a gente vai chegar na Índia. A Índia é um lugar muito interessante. Além de toda a sua cultura, toda a sua mística, os indianos eram muito bons em matemática. E foram eles que criaram os números indo-arábicos. Mas por que a gente chama de números arábicos ou indo-arábicos? Na verdade, os indianos foram os primeiros a trabalhar com esse número, mas os árabes, que faziam comércio com muita gente, se aproveitaram bastante desses números, desenvolveram bastante a matemática utilizando os números naturais e começaram a espalhar para o mundo inteiro até que ele chega na Europa. Então, os árabes, eles são muito importantes também, assim como os indianos, e eles têm aí essa divisão desse prêmio dos números indo-arábicos. Eu não sei se você sabia, esse é o tema da nossa próxima aula, números indo-arábicos, e a gente vai começar a trabalhar com esses números de fato, mas já adiantando aí a próxima aula, os números indo-arábicos, eles foram definidos por um camarada chamado Al-Kharismi. Sim, Al-Kharismi. Rômulo, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Sim, você já ouviu o nome algarismo. Por isso, Al-Kharismi, entendeu? Eu só não sei se a pronúncia é exatamente essa, porque árabe não é muito meu forte. E a próxima civilização que a gente vai falar são os maias. Eles também faziam algumas construções em formato de pirâmide. Rômulo, você adora pirâmide, né? Sim, eu adoro pirâmide. Se eu pudesse, a minha casa seria em forma de pirâmide. Como é que seria a sua casa se você pudesse escolher o formato dela? Eu acho que eu moraria numa pirâmide. Acho que ia ser muito legal morar numa pirâmide. Acho muito maneiro. Mas vamos falar aqui do que interessa, que é o povo maia. Eles eram um povo muito avançado com a matemática. E, inclusive, nenhum povo até então utilizava o zero na sua contagem. Mas os maias já utilizavam o zero. Que ele tem um formato mais ou menos de conchinha. Eu vou deixar aqui na tela para você dar uma olhada. Então, eles faziam uma bolinha para uma unidade, 2 bolinhas para 2 unidades, 3 bolinhas para 3 unidades e assim por diante. Até que quando chegava no 5, eles usavam um tracinho. Né? Assim como os romanos utilizavam o V, eles utilizavam um tracinho. Então, repara que a ideia deles era contar no máximo até 5. Né? Os romanos eles faziam 5 menos 1 para dar o 4. E os maias não. Os maias iam até o 4 e depois eles criavam um símbolo para o 5. Só que eles só contavam até o 20. Por que eles contavam só até o 20? Porque eram os dedos das mãos e dos pés. Então, você tem a contagem até o 20. Então, os maias utilizavam até 4 tracinhos para representar o 20. Em geral, eles faziam as contas com esses números. Obviamente que se eles precisassem utilizar mais números, eles tinham à sua disposição mais tracinhos e mais bolinhas e poderiam aumentar o número conforme eles quisessem, mas em geral, o que a gente encontra deles, inclusive em tábuas de escrita, são os números contados até o 20.
E o mais legal desse sistema Maia era a facilidade que você tinha de fazer contas. Então fazer conta de adição, de subtração e a própria contagem era muito fácil nesse sistema. E por isso esse povo foi muito importante para a gente também. E depois a matemática começou a se espalhar pelo mundo, tanto no Oriente quanto no Ocidente. E começaram a criar vários instrumentos para trabalhar com a matemática. Alguns você talvez já conheça. Eu vou te mostrar eles aqui. E aí a gente tem o nosso primeiro instrumento, um instrumento bem simples, uma régua. Sim, uma régua. Por quê? Porque a régua ela cria um padrão. O padrão é muito importante. Se todo mundo tem esse mesmo padrão, as pessoas podem fazer, por exemplo, construções iguais, fazer desenhos iguais, utilizando o padrão que tem nesta régua. Outro instrumento bem legal é o soroban. É esse que eu estou segurando aqui. Não é um ábaco. O ábaco ele é um instrumento parecido com esse, só que egípcio. Ele tem umas contas aqui, né? O ábaco vai até 10, ele vai até 4 e tem aqui uma unidade que vale 5. Se você tiver interesse que eu faça vídeos com soroban para você aprender a usar, coloca aí nos comentários que eu vou fazer os vídeos para você e você vai ver como é que essa calculadora é fantástica, como é que você vai fazer contas de maneira muito rápida. Outro instrumento bem bacana que eu comprei recentemente, vi até nesse estojinho aqui, é essa régua de cálculo. Talvez você nunca tenha utilizado, mas provavelmente o seu pai ou seu avô já utilizou esse instrumento. Pergunta a ele se alguém da sua família já utilizou esse instrumento. Esse instrumento ele era muito utilizado antigamente, porque ele facilitava bastante as contas. E aí o pessoal, como não tinha calculadora, né, a calculadora foi se popularizar depois, utilizava esse instrumento para poder fazer contas, principalmente de logaritmo. E por fim, a formalização dos números naturais vem de um camarada chamado Giuseppe Peano, que vai definir os números naturais de forma conceitual, conforme a matemática trata hoje. E se você chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo, ele ajuda bastante a gente a fazer novos conteúdos para você. Envie também para os seus amigos, para que eles tenham a oportunidade de conhecer essa história fantástica dos números naturais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Toda semana a gente faz novos vídeos para você, que ajudarão bastante a você aí a conquistar os seus objetivos. Aquele abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui!